Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos começar. No calor do pós-guerra, quando os Estados Unidos consolidavam seu poder militar e científico, ao mesmo tempo em que a Guerra Fria nascia em desconfiança e sigilo, o interior do Novo México tornou-se palco de um dos episódios mais debatidos do século XX. Em julho de 1947, manchetes de jornais corriam o país com rumores de discos voadores. Centenas de relatos vinham de vários estados e a imprensa tratava o tema com um misto de curiosidade e alarme. Era um ambiente saturado de tecnologia emergente, segredos militares e uma imaginação coletiva pronta para ver o céu como fronteira definitiva. Nesse cenário, um rancheiro nas proximidades de Roswell encontrou, após uma tempestade, um campo de detritos dispersos no deserto. Relatos descrevem folhas de material muito leve, tiras que pareciam resistentes a dobras, fragmentos que lembravam papel alumínio, mas não amassavam como metal comum, e pequenas hastes com marcas que alguns interpretaram como símbolos. O fenômeno era difuso e confuso, e a notícia se espalhou rapidamente, abrindo espaço para suposições que iam de balões experimentais a algo completamente desconhecido. A reação militar foi imediata. Oficiais do campo de aviação do exército de Roswell recolheram o material e encaminharam parte para análise. Veio então o gesto que marcaria a história, um comunicado à imprensa afirmando que um disco voador havia sido recuperado. No dia seguinte, a versão mudou. Fotografias foram feitas em Fort Worth, com oficiais exibindo o que foram descritos como restos de um balão meteorológico com refletores de radar. A correção oficial apagou a ousadia do anúncio anterior, consolidando a narrativa de um engano. Contudo, a troca de versões alimentou a desconfiança pública. O dia seguinte a Roswell tornou-se metáfora não só de um recuo informativo, mas de uma virada brusca que pareceu encobrir mais do que revelar. Relatos de moradores e de militares envolvidos divergiam em pontos cruciais. Alguns afirmavam que o campo de destroços era extenso e incomum, outros descreviam um material trivial, compatível com um conjunto de balões. Há quem diga que caminhões cruzaram a madrugada em direção à base, que guardas foram mobilizados e que ordens de silêncio circularam. A imprensa local, inicialmente eufórica, curvou-se à explicação oficial, mas as primeiras manchetes permaneceram como cicatriz. Fotografias de jornais foram examinadas por décadas, inclusive com alegações de que um telegrama nas mãos de um general sugeriria termos ambíguos, algo interpretado por entusiastas como indícios de um plano de contenção. Nada disso, porém, constituiu prova conclusiva. Décadas mais tarde, a Força Aérea divulgou relatórios extensos. Um deles, publicado em meados da década de 1990, atribuiu os destroços ao Projeto Mogul, uma série de balões de grande altitude destinados a monitorar testes nucleares soviéticos. Outro relatório, publicado pouco depois, tentou responder às narrativas sobre corpos, argumentando que lembranças haviam se misturado a testes com manequins em quedas controladas ocorridos anos mais tarde. Os documentos trouxeram coerência técnica a muitas peças do quebra-cabeças, mas não suprimiram as dúvidas. O lapso de tempo, a insuficiência de registros fotográficos originais e o peso da memória tornaram as conclusões, embora plausíveis, contestadas por parte do público. Nos testemunhos que persistem, militares como o oficial que primeiro recolheu os destroços descreveram materiais estranhos, enquanto colegas sustentaram que não houve nada em comum. Mortes, transferências e o silêncio institucional ao longo de anos dificultaram a consolidação de uma narrativa única. Com o passar do tempo, o caso ganhou camadas. O filme de uma suposta autópsia, divulgado na metade da década de 1990, foi depois desacreditado, mas empurrou o tema de volta ao centro do debate. Em 1997, o livro O Dia Seguinte a Roswell, de um coronel reformado, apresentou a tese de que tecnologia recuperada teria influenciado fibras ópticas, circuitos integrados e outros avanços. A obra ampliou o mito e atiçou a imaginação, ao mesmo tempo em que foi fortemente questionada por historiadores e engenheiros por ausência de documentação primária verificável. O que permanece sólido em termos documentais é relativamente modesto.
A sequência de comunicados, as fotografias com restos de balão e refletores, mapas de coleta de destroços, entrevistas em momentos distintos da vida dos envolvidos e os relatórios da Força Aérea publicados quase meio século depois. O que permanece elusivo é igualmente poderoso: memórias conflitantes e atos arquivísticos, peças ausentes do quebra-cabeças, versões que se cruzam e se contradizem. A conjunção de sigilo militar legítimo em tempos de guerra fria com um começo confuso e um recuo oficial no dia seguinte criou a tempestade perfeita para que a narrativa nunca se acomodasse. Ao encerrar este dossiê narrativo, é possível afirmar que Roswell resiste como símbolo. Para uns, prova de um encontro com o desconhecido e de um encobrimento histórico. Para outros, um caso clássico de erro inicial corrigido por evidências técnicas, posteriormente amplificado por memórias falhas e cultura popular. Entre um polo e outro, fica um corredor de dúvidas honestas. A história oferece explicações plausíveis, mas não pacifica todos os detalhes. O deserto do Novo México reteve seu segredo, e o dia seguinte a Roswell segue se repetindo, sempre que uma nova peça é apresentada ou contestada. É a persistência do mistério que mantém vivo o interesse. Um chamado para investigar, comparar documentos, ouvir testemunhas e aceitar que algumas respostas podem permanecer fora de alcance, pelo menos por enquanto.